nossa próxima palestrante, Maria Clara Bernardes, que vai falar sobre a Divisão Internacional do Trabalho e a Covid-19, proposta de construção do internacionalismo feminista. A Maria Clara Bernardes é doutora em Direito pela UFPE, professora. Maria Clara, já está aí? Tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa academia. Boa noite. Você está com a palavra, 20 minutos para a exposição. Boa noite a todos. Obrigada, professora Luciana, a quem eu saúdo a Academia Pernambucana Direito do Trabalho. E é uma honra estar aqui presente no momento em que essas discussões, momentos tão cruciais de uma crise que parece chegar ao limite, em que é necessário a gente se colocar, se posicionar diante de uma realidade tão complexa que envolve praticamente todos os seres humanos nesse momento. Então, eu saúdo a academia e parabenizo pela iniciativa de realizar um evento como este. Saúdo também o professor Rômulo, que me antecedeu pelas suas palavras, pela excelente exposição. Nesse sentido, o título da minha exposição é a Divisão Internacional do Trabalho e a Covid-19, proposta de construção de um internacionalismo feminista. Antes de ingressar efetivamente neste tema, gostaria de fazer uma introdução que o tema deste seminário ele foi bastante interessante porque na superfície da realidade em que estamos passando, de tantas restrições, na superfície encontramos a crise sanitária internacional, mas na profundidade dessas águas encontramos a desconstrução do direito do trabalho. Então, acredito que o título desse seminário foi muito feliz, porque, à primeira vista, nós encontramos um vírus que surge, não se sabe se fabricado ou se como consequência de toda a devastação ambiental que vem ocorrendo nos últimos séculos. É bem verdade que não é a primeira vez que passamos por uma pandemia. Na história da humanidade, nós tivemos o acaso, se assim posso dizer, de estarmos passando por Maria Clara, seu microfone foi desligado. Agora me escutam? Agora sim. Sim, Clara. Então, me desculpe. Onde eu parei? Sobre se assim, nós estamos vivendo uma situação que, ainda que não seja inédita, de vivenciar uma pandemia, nos evidenciou paradoxos. Maravilhosa, Clara. Só deixando registrado publicamente minha admiração. Fechando o microfone. Obrigada. Então, estamos, todos ouvem, né? Então, escutam, né? Certo. Então, há uma contradição que me parece, uma contradição que é curiosa nesse sentido, é que diante de uma situação pandêmica que o mundo atravessa, que não é a primeira, mas, contraditoriamente, somos afortunados de tanto desenvolvimento tecnológico e científico que seria capaz de minimizar todo o caos e tantas mortes e tanto contágio e tanto numa situação que nos deixa sem encontrar um horizonte de
esperança e nos deixa perplexos. Então, nesse sentido, é a partir das contradições que a gente pode começar a entender que sociedade nós vivemos. Falo isso do ponto de vista internacional, porque estamos falando de sociedade capitalista. Estamos falando também da forma como essa sociedade ela se estruturou, ela se estrutura desde o seu advento. Então, falar de direito do trabalho pressupõe que se fale de capitalismo, pressupõe que, sobretudo, falemos sobre trabalho. E aqui eu ressalto que consciente ou inconscientemente, toda a nossa fala, ela sempre parte de um lugar teórico acadêmico. E aqui, o meu lugar de fala, ou pelo menos o meu referencial teórico, parte do direito do trabalho e teoria social crítica, que é o lugar a partir do qual me formei. Toda a minha compreensão sobre o direito do trabalho parte a partir desse lugar teórico, e que se deu a partir do mestrado, se deu a partir da honra que eu tive de ser orientada do professor Everaldo Gaspar durante o mestrado e o doutorado. Então, todo o lastro teórico da minha fala, ela se faz a partir desse lugar, a partir dessa linha de pesquisa da UFPE, a partir deste professor e a partir de todos os pesquisadores que fizeram e fazem parte desta linha nos seus trabalhos. Então, todos eles que se sintam contemplados naquilo que eu falar, sobre eles também que eu falo. Então, uma das primeiras coisas que pude compreender ao estudar direito do trabalho é que sobre a centralidade do trabalho na sociabilidade humana, no caso, na sociabilidade no capitalismo. Então, o trabalho ele tem um papel central como elo de ligação e de formação e de estruturação desse modelo de sociedade que nós temos. E ela se estrutura a partir da subordinação da força de trabalho ao capital. Então, essa é a primeira consideração que eu faço a respeito da minha fala. A segunda questão que eu coloco também como um legado que vem da reflexão que venho fazer, como meu lugar de pesquisadora, de professora, eu busco lidar com o direito ao trabalho do ponto de vista científico. Isso é muito relevante diante de um total retrocesso em que a ciência vem passando no mundo, mas eu não acredito que, embora todo esse retrocesso, todas essas trevas sejam capazes de aprisionar o conhecimento. Ele tem uma força que vai além de qualquer ser humano possa aprisionar. Então, a segunda consideração que eu coloco a respeito de lidar com o direito do trabalho do ponto de vista científico significa que toda ciência precisa se comunicar com todas as áreas do conhecimento científico. Não é possível fazer parte de uma área de conhecimento sem dialogar com todas as áreas de conhecimento, sejam quantas forem possíveis e imagináveis. Então, essa é a segunda consideração. A terceira, como legado dessa linha de pesquisa e do legado teórico que busco fazer, é de que aquilo que me permitiu compreender o direito do trabalho parte como fato concreto e histórico as lutas operárias que se forjaram no século XVIII, no século XIX, e com a formação dos sindicatos, que culminaram com a formação de sindicatos e com a greve. Daí eu louvo até a palavra do professor Rômulo de dizer sobre o protagonismo do sindicato, que nesse sentido concordo muito. Então, esse é o meu referencial, tendo como ponto de partida as lutas operárias. Feita essa introdução, a minha fala agora parte para uma análise do que significa a divisão internacional do trabalho. Já que estamos lidando com o trabalho, ele precisa ser estruturado nessa sociedade, no capitalismo. Então, desde o seu início, para a estruturação dessa forma de sociabilidade, foi preciso haver a especialização e a divisão do trabalho, ou seja, dentro das fábricas, vamos colocar desde as manufaturas, houve essa especialização e essa divisão, esse parcelamento
da atividade dentro das fábricas, mas também dentro da sociedade. A produção ela também foi dividida no espaço territorial de uma cidade, no espaço territorial de um país, mas, como já falava Marx no Manifesto do Partido Comunista, o capitalismo não veio para ser hegemônico no país, mas no mundo. Então, a produção ela precisava ir além de qualquer Estado-nação. E assim foram lançadas, se formos analisar toda a evolução da organização do trabalho, ela se deu a partir da escravidão, a partir do próprio colonialismo, a partir dos apartheids que foram gerados a partir do colonialismo, até chegarmos mais recentemente, digamos, século XXI, ou final do século XIX, XX, para o que chamamos de divisão internacional do trabalho. Então, há escalas que podemos compreender o que é uma divisão internacional do trabalho, entendendo que toda produção capitalista ela vai se dar repartindo o mundo em locais onde mercadorias serão produzidas. E isso é muito fácil de se analisar hoje em dia. Se formos analisar o que se produz a partir dessa etapa de capitalismo digital, onde você tem a sede da Uber, dessas empresas, e elas são capazes de prestar serviços em qualquer parte do planeta. Então, é interessante notar que toda essa divisão, ela lá no início, ela se utilizou dos diversos colonialismos, e esses colonialismos se deram através de diferenciação de raças, e aqui eu abro um parênteses, porque a diferenciação de raças que dá sustentação ao racismo, na verdade, ela foi essencial para que o projeto capitalista ele desse continuidade. O capitalismo não se desenvolveu a partir do racismo, mas o capitalismo se desenvolveu por causa da diferenciação de raças. Então, não dá para levantar uma bandeira de antirracista sem levantar, primeiramente, uma bandeira anticapitalista. Fechando parênteses sobre essa questão. Então, a divisão internacional do trabalho, mais recentemente, nesse contexto do século XX para cá, se a gente for analisar tradicionalmente como ela foi estruturada, dos países industrializados e os países fornecedores de matérias-primas. De uns 40 anos para cá, com o desenvolvimento e a consolidação do neoliberalismo, a gente pode ver, e aqui eu gostaria de fazer uma interpretação da divisão internacional do trabalho, em que a gente, enquanto mundo, sob a égide do Estado de Bem-Estar Social na Europa e nos Estados Unidos, a gente poderia entender o mundo dividido entre primeiro mundo, segundo mundo, a ex-União Soviética, e o terceiro mundo, os países provedores de matéria-prima, essencialmente. Mas hoje, com a fase do capitalismo que se vive, na sua face financeira, onde a subordinação da produção ao capital financeiro, a gente vê uma total degradação das relações de trabalho, onde há o verdadeiro desmonte da antiga fábrica fordista, o que faz totalmente desestruturar todo um tipo de produção e também faz desestruturar todas as conquistas e direitos conquistados através da luta operária. E isso me faz observar e traçar uma consideração de que a divisão entre o mundo civilizado e industrializado, com garantias, e aquele mundo do antigo terceiro mundo, agora se reflete em todos os países. Toda a desestruturação societária a partir, como consequência do projeto neoliberal, faz com que massas de excluídos, de refugiados, de desamparados, elas estejam presentes também nos países europeus, no próprio Estados Unidos. E me parece que,
com essa pandemia, se extrapola e se coloca justamente essa divisão internacional do trabalho, ela se espelha também em cada país, num verdadeiro desmonte de tudo aquilo que foi possível através da luta, da conquista de direitos sociais, de conquistas trabalhistas. Então, o verdadeiro combate que nós devemos fazer e que está nas profundezas dessas águas que nós vemos a partir dessa superfície da crise sanitária, o verdadeiro inimigo é o neoliberalismo, nessa fase do capitalismo em que toda a sua criação ela é destrutiva. Bom, feito esse panorama que eu espero ter me feito explicar e que posso complementar no debate, mas o que chama a atenção é justamente da urgência de retomarmos o papel central e histórico do que foram os sindicatos, que por conta desse avanço neoliberal, o sindicato foi se reduzindo a atender questões reformistas, e perdeu seu viés da luta de classe e também para entender que todos nós estamos nesse mesmo barco. O neoliberalismo nos engolirá a todos, engolirá inclusive este planeta. Então, a minha proposta, se é que diante de tanta incerteza, na verdade a incerteza não é de agora, viver sobre o neoliberalismo é viver sobre a incerteza, sobre a instabilidade, sobre a impossibilidade de vida sobre uma democracia, a minha proposta é justamente a proposta de retomada desse protagonismo dos sindicatos, conforme o professor Romulo falou na sua fala, e também do protagonismo do seu papel histórico e revolucionário. E aqui eu chamo a atenção do internacionalismo feminista, porque as mulheres, historicamente, dentro da sociedade capitalista, elas exerceram um papel no início do capitalismo, conforme isso explica a Silvia Federici, em Caliban e a Bruxa, e também na Caça às Bruxas, e também todas as feministas marxistas da reprodução social, em que, para se consolidar o projeto capitalista em seu início, foi necessário lançar mão do trabalho não remunerado, do trabalho reprodutivo, do trabalho do cuidado. Então, isso historicamente essa história ela não teve um fim, ela teve várias faces e que, nesse momento de 2016 para cá, esse protagonismo das greves feministas na Polônia, na Argentina, em diversos países, na Espanha em 2018, com a paralisação de 5 milhões de mulheres, e em outros países que foram se alastrando, demonstram uma luz no sentido de que essas greves têm assumido o seu papel combativo, que foi perdido pelos sindicatos, e também demonstrando a necessidade de união com ativistas antirracistas, ambientalistas e todos aqueles movimentos sociais que estão na luta de frente contra o avanço do projeto do neoliberalismo, que vem produzindo tantas mazelas, tanta destruição em todo o mundo. Aqui o que eu gostaria de ressaltar, porque essa proposta vem do que se chama de feminismo para os 99%. Esse manifesto, ele liderado pela filósofa Nancy Fraser, mas também eu gostaria de ressaltar que esse retorno do papel central do sindicato, ele também já era algo que nós já dizíamos aqui na linha de pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica. Isso também já era dito da necessidade do sindicato se unir a todas as lutas contra-hegemônicas, a todos os movimentos sociais, porque eles que estão sendo a linha de frente para esse combate que, de fato, estamos chegando, quando pensamos que chegamos ao alto do penhasco, ainda vem mais. Então, elas abarcaram essa luta, ela vem sendo abarcada
essa centralidade, ela tem democratizado o que se entende por greve no seu sentido trabalhista. Então, a partir dessa confluência, a partir do meu lugar teórico, da minha formação em Direito do Trabalho, e também a partir do feminismo 99%, gostaria de fazer essa proposta, porque não há um caminho intermediário a ser feito viável, e é o que esses movimentos de greve pelo mundo têm avisando, e não haverá caminho intermediário. Nesse sentido, eu encerro aqui a minha fala, espero ter sido literalmente clara naquilo que coloquei. Parabenizo mais uma vez a Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Acho que em momentos tão complicados, por mais difícil que seja de se expressar, de falar, eu acho que não é um momento para se calar. E, nesse sentido, há uma frase que Antônio Gramsci fala, de que viver é tomar partido. E o meu partido sempre será pelos 40 milhões de pessoas que não podem fazer isolamento social neste momento. Muito obrigada.